Você já começou algo com um entusiasmo gigante, apenas para abandonar no meio do caminho? Talvez você tenha começado a aprender um novo idioma, mas parou depois de 2 semanas? Ou começou a escrever um livro, comprou todo o material, mas o caderno ainda está vazio? Talvez você tenha 10 projetos pela metade e toda vez que os vê, sente uma culpa enorme. Se isso soa familiar, se sua vida está cheia de sonhos inacabados, então esta história é para você. Porque, certa vez, existia um homem que não conseguia terminar nada que começava, até que um encontro mudou tudo. Fique comigo até o final. Era uma vez, em uma vila tranquila, cercada por colinas verdes e estradas sinuosas, um jovem carpinteiro chamado Marcos. Marcos tinha 28 anos, era talentoso com as mãos e cheio de ideias criativas. Mas ele tinha um problema que o assombrava todos os dias. Ele não conseguia terminar nada. Sua oficina era um cemitério de móveis semi-construídos. Uma cadeira com apenas 3 pernas, uma mesa sem tampo, um armário sem portas. Cada canto guardava o fantasma de um sonho abandonado. Quando os vizinhos perguntavam, Marcos, quando aquela estante estará pronta? Ele sorria nervosamente e dizia, logo, eu só preciso trabalhar em outra coisa primeiro. Mas o logo nunca chegava. Seu pai, um carpinteiro respeitado que havia ensinado tudo a Marcos, visitava a oficina e suspirava profundamente. Meu filho, ele dizia, balançando a cabeça. Um carpinteiro não é medido por quantos projetos ele começa, mas por quantos ele termina. Marcos assentia, prometia melhorar, e então começava outro projeto. Ele dizia a si mesmo, desta vez será diferente. Esta cadeira será a que vou completar. Mas, em poucos dias, uma nova ideia surgia, um design melhor, um desafio mais emocionante, e a cadeira semi-pronta se juntava às outras, acumulando poeira no canto. Marcos sentia vergonha, mas não conseguia parar o padrão. Todas as noites, ele deitava na cama, cercado pelo peso de coisas incompletas. A culpa pressionava seu peito como uma pedra pesada. Ele sussurrava para a escuridão. Por que não consigo terminar o que começo? O que há de errado comigo? Certa manhã de primavera, Marcos recebeu a oportunidade de sua vida. A filha do prefeito ia se casar e queria um presente especial para o marido. Um baú de madeira entalhado à mão, bonito e único. Ela veio à oficina de Marcos, viu seu talento nas peças semi-prontas e disse: Eu sei que você pode criar algo magnífico. Pagarei muito bem. Preciso em 3 meses. O coração de Marcos saltou. Esta era a sua chance. Este seria o projeto que provaria que ele conseguia terminar. Ele aceitou imediatamente. Pelas primeiras 2 semanas, ele trabalhou com paixão. O baú começou a tomar forma. A madeira era perfeita. Os entalhes eram requintados. Todos que o viam diziam, Marcos, esta será sua obra-prima. Mas então, ele viu um lindo design para uma caixa de joias de madeira em um livro. Apenas um pequeno projeto, ele disse a si mesmo. Vou terminá-lo rapidamente, depois volto para o baú. O pequeno projeto se tornou um projeto médio. Então, outra ideia surgiu, depois outra. 3 meses passaram como água entre seus dedos. O dia do casamento chegou. O baú estava no canto de sua oficina, ainda inacabado. Sem tampa, sem fecho, metade dos entalhes incompletos. Marcos ficou na porta de sua oficina, ouvindo os sinos do casamento tocarem à distância. A filha do prefeito havia contratado outro carpinteiro. Marcos havia perdido o trabalho, perdido o dinheiro, perdido sua reputação. Mas, pior do que tudo isso,
Ele havia perdido o respeito por si mesmo. Ele sentou no chão de sua oficina, cercado por dezenas de peças inacabadas, e pela primeira vez na vida, ele chorou. Não porque havia falhado uma vez, mas porque havia falhado da mesma forma, repetidamente, por anos. Ele olhou para suas mãos, mãos hábeis que criavam belos começos, mas nunca belos finais, e sussurrou: estou cansado de ser o homem que quase fez algo grande. Naquela noite, quebrado e desesperado, Marcos caminhou até a beira da vila, onde vivia um velho mestre carpinteiro chamado Samuel. Samuel era conhecido por duas coisas: sua arte perfeita e seu silêncio. Ele raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras carregavam o peso de décadas. Marcos bateu na porta da oficina. Samuel abriu, olhou para os olhos vermelhos de Marcos e simplesmente disse: entre. A oficina era pequena, mas impecável. Cada ferramenta tinha seu lugar, cada superfície estava limpa, e no centro do cômodo havia um simples banco de madeira, perfeito em cada detalhe. Mestre Samuel, Marcos disse com a voz tremendo, eu não consigo terminar nada. Tenho talento, tenho ideias, mas não consigo completar o que começo. Como você faz isso? Como você termina tudo perfeitamente? Samuel não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou um pequeno bloco de madeira e uma faca de entalhe. Sentou-se e começou a entalhar lentamente e deliberadamente. Após vários minutos de silêncio, ele falou: Marcos, você vê esta madeira? Marcos assentiu. Dentro desta madeira há uma colher, mas agora a colher está presa, invisível. Você se sente frustrado, cansado de começar algo com paixão e nunca terminar? Quantos projetos inacabados te assombram? Eu vou te contar uma história. A história de um carpinteiro chamado Samuel e seu aprendiz Marcos. Samuel segurava um toco de madeira e disse: meu trabalho é remover tudo que não é a colher. Ele esculpiu uma camada fina. Se eu parar agora, é só madeira danificada, inútil. Ele esculpiu outra camada. Se eu parar agora, ainda não é nada, apenas mais madeira danificada. Ele continuou, golpe a golpe, pacientemente. Mas se eu continuar, se eu remover uma camada, depois outra, nunca parando até que a colher surja, então eu terei criado algo completo, algo útil, algo valioso. Samuel olhou diretamente para Marcos. Todo projeto tem a sua fase do deserto. O começo é empolgante, novas ideias, novas possibilidades. O fim é satisfatório, conclusão, orgulho, resultados. Mas o meio, Marcos, o meio é onde os sonhos morrem. Ele ergueu a madeira semi-esculpida. O meio é difícil, chato, frustrante. Você duvida de si mesmo. Novas ideias parecem mais empolgantes. É aí que a maioria das pessoas desiste. Mas aqui está o segredo, Marcos. Terminar não é sobre motivação. A motivação desaparece. Terminar é sobre compromisso com o processo, mesmo quando não é mais empolgante. Samuel colocou a madeira semi-esculpida nas mãos de Marcos. Pelos próximos 30 dias, eu quero que você faça algo diferente. Escolha um projeto, apenas um, o menor, o mais simples projeto na sua oficina. E eu quero que você faça uma promessa. Você vai tocar nesse projeto todos os dias, mesmo que por apenas 10 minutos, até que ele esteja completo. Mesmo que você não sinta vontade,
mesmo que seja chato, mesmo que uma ideia melhor surja. Ele se inclinou. Termine uma coisa, Marcos. Apenas uma. Porque o homem que consegue terminar uma coisa, consegue terminar qualquer coisa. Marcos voltou para casa naquela noite, segurando a madeira semi-esculpida como um objeto sagrado. Ele olhou ao redor da sua oficina, para o caos de projetos inacabados, e tomou uma decisão. Ele escolheu a peça mais simples, um pequeno banco de madeira, iniciado meses atrás, precisando de apenas algumas horas de trabalho para ser concluído. Ele disse em voz alta, eu vou terminar este. Na manhã seguinte, antes que sua mente pudesse criar desculpas, ele trabalhou no banco por 10 minutos, apenas 10 minutos. Não foi empolgante, não foi glamouroso, mas ele o fez. Dia 2, 10 minutos. Dia 3, 10 minutos. No dia 5, uma nova ideia veio. Um design brilhante para uma moldura de espelho. Suas mãos coçavam para começar. Mas ele se lembrou das palavras de Samuel. Ele tocou no banco. 10 minutos. Alguns dias ele trabalhou por 10 minutos. Alguns dias, uma vez que começava, trabalhava por 1 hora, porque o impulso o carregava. Mas ele nunca pulou um dia. No dia 12, algo mudou. O banco estava quase pronto. Ele podia ver o fim. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que havia esquecido. Orgulho. Não orgulho de começar. Orgulho de continuar. No dia 18, ele lixou a superfície final. No dia 21, ele aplicou a última camada de acabamento. No dia 23, o banco estava completo. Marcos o colocou no centro da sua oficina e sentou-se nele. Ele sustentou seu peso perfeitamente. Era simples, mas estava terminado, inteiro, completo. Ele sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de uma forma dolorosa, mas como uma represa liberando pressão. Lágrimas vieram, mas desta vez eram diferentes. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu. Ele não estava quebrado. Ele só precisava aprender a terminar. Ele escolheu um segundo projeto, depois um terceiro. Cada vez, a mesma regra. Tocá-lo todos os dias até ficar completo. Nada de pular para novas ideias. Nada de abandonar pela metade. Semanas se tornaram meses. A oficina de Marcos se transformou. O cemitério de projetos inacabados desapareceu, substituído por móveis completos. Cada peça, um testemunho de compromisso. 6 meses depois, a filha do prefeito retornou. Ela tinha ouvido falar da transformação de Marcos. Você ainda pode fazer aquele baú de casamento para mim? Ela perguntou. Para o nosso aniversário. Marcos sorriu. Sim, e desta vez eu vou terminar. E ele o fez. Meu amigo, a história de Marcos não é apenas sobre carpintaria. É sobre você. É sobre mim. É sobre cada pessoa que começou algo com paixão, mas o deixou incompleto. Aqui está a verdade. Terminar é uma habilidade, não um talento. E como qualquer habilidade, pode ser aprendida. Lembre-se de 3 coisas. Primeiro, o meio é sempre difícil. Isso não é um sinal de que você deve desistir. Isso é um sinal de que você está exatamente onde toda pessoa de sucesso esteve. Segundo, o completo supera o perfeito. Um projeto simples concluído vale mais do que 10 ideias brilhantes que nunca aconteceram. Terceiro, toque-o diariamente, mesmo que 10 minutos, porque a consistência vence a motivação sempre.
Então, este é o meu desafio para você. Olhe ao redor da sua vida. Para os livros pela metade, os objetivos abandonados, os projetos que você começou com entusiasmo, mas deixou para trás. Escolha um, apenas um, o menor. E faça uma promessa pelos próximos 30 dias. Você vai tocar nesse projeto todos os dias, mesmo que por apenas 10 minutos, até que ele esteja completo. Porque no momento em que você termina uma coisa, você prova para si mesmo que pode terminar. E isso muda tudo. Você não é uma pessoa que não consegue terminar. Você é uma pessoa que ainda não aprendeu a terminar. Mas hoje, isso muda. Você está cansado de começar e nunca terminar? De ver seus sonhos virarem pó antes mesmo de virarem realidade? Se essa história te deu o empurrão que faltava para finalmente conquistar algo, para cruzar a linha de chegada, deixe o seu curtir aqui. E compartilhe este vídeo com alguém que tem sonhos guardados na gaveta. Alguém que precisa de um acorda. Agora, eu quero saber de você. Deixe um comentário e me diga qual é o projeto que você vai terminar nos próximos 30 dias. Vamos nos cobrar. Vamos nos impulsionar. Eu volto em breve com mais uma história para manter essa chama acesa dentro de você. Até lá. Lembre-se, Titã, pare de começar coisas novas. Comece a terminar.